Já vimos que o futebol, como conhecemos hoje, foi criado na Inglaterra no século XIX e se espalhou pelo mundo, mas curiosamente não se tornou tão popular nas colônias inglesas como Estados Unidos e Índia. Vamos ver por que isso aconteceu no vídeo de hoje. Quando o futebol começava a se popularizar não apenas como um jogo de arruaceiros ou de operários ingleses, outros esportes tradicionais na Inglaterra já eram muito populares e difundidos pelas suas colônias. Vamos falar sobre algumas delas. Os irlandeses mais nacionalistas obviamente não gostavam da ideia de praticar um esporte imperialista. Pelo contrário, eles consideravam isso como mais uma horrível invasão da cultura britânica. O futebol gaélico e o hurling eram incentivados. Embora não tenha sido erradicado completamente o futebol nas partes mais fronteiriças entre os dois países. Nos Estados Unidos aconteceu algo parecido. Porém, os americanos simplesmente criaram variações e inovações aos esportes ingleses como cricket, hóquei, rugby e futebol, surgindo assim o futebol americano, o beisebol, basquete e hóquei no gelo, embora o futebol tenha permanecido como parte do universo esportivo americano até o fim da Segunda Guerra, onde voltou a florescer. Em outras regiões como Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Austrália, houve uma intensa imigração de ingleses para essas colônias onde eles se consideravam parte da Inglaterra, ainda que de fato disputassem território com povos nativos, o que criou um contraste entre essas culturas ao mesmo tempo que uma nova identidade. Mas essencialmente a maioria dessas colônias adotaram outros esportes. No Canadá, por exemplo, o que se popularizou foi o hóquei sobre gelo, já que o país ficava sob uma intensa camada de neve no inverno, e também aliado ao fato deles se tornarem realmente bons nesse esporte, a ponto de exportarem para os americanos, ali o futebol não teve chance. Na Nova Zelândia, por sua vez, houveram vários tipos de futebol praticados lá. Porém, no final da Primeira Guerra, havia ficado claro que o rugby era o futebol preferido deles, assim como na África do Sul. Já na colônia da Índia, o esporte inglês que criou raízes mais fortes foi o cricket, sendo até hoje o segundo esporte de mais audiência no mundo. O mesmo aconteceu nas Ilhas Caribenhas, onde o futebol sempre foi popular, mas não como o cricket. A Austrália foi um caso curioso e intrigante, porque o cricket se tornou a paixão nacional, mas o rugby também dominou a cultura das regiões mais ao leste. Porém, a Austrália também abraçou as culturas das ilhas do Pacífico, adotando o surf. O motivo principal do futebol não florescer tão bem nas antigas colônias britânicas foi o timing. O futebol chegou a esses lugares sem estar com suas regras completamente estabelecidas, o que enfraqueceu o gosto pelo esporte e abriu espaço para a criação de outras versões de futebol como o rugby e o futebol americano. Assim como o futebol australiano, que por si só já era diferente do original, só em 1923 uma organização de futebol nacional entrou em vigor. Nessa época, os outros esportes já dominavam o coração dessas colônias, deixando o futebol como segundo ou terceiro esporte preferido. Assim, o renascimento do esporte teria que esperar até um novo fluxo de imigração da Grécia, Itália, Croácia e outras partes da Europa no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. E é isso que vamos ver no próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e seu comentário com críticas e se inscreva. Até lá!